Muito bem-vindos à nossa websérie. A gente está começando hoje a falar do episódio 6 da nossa websérie. Caso vocês tenham perdido os episódios anteriores, é possível conseguir acessar pelo meu canal do YouTube, então não deixe de assistir. Daqui a pouco, a Lilian, enquanto eu falar e a Raquel falar aqui, enquanto nós falarmos, a Lilian vai postando para vocês alguns links interessantes para vocês conhecerem melhor e mais esse trabalho que a gente desenvolve, tá certo? Então, vamos lá. O tema de hoje é justamente o livro Gestão de Projetos Socioambientais na Prática, Conceitos, Ferramentas e Casos de Sucesso. Meu nome é Jamile Marques, eu sou idealizadora dessa obra. Eu organizei essa obra também com meus colegas e também escrevi essa obra, também sou autora, eu tenho alguns capítulos nessa obra. E essa obra, ela vem muito do ponto de vista da minha trajetória profissional. Eu tenho algumas formações, como vocês podem ver aí, em coaching, em Scrum Master, como PMP também, pelo PMI, uma instituição de referência em gestão de projetos, a especialização na FGV em gerenciamento de projetos, no mestrado em ecologia pela UFRJ e a graduação em biologia. Eu, desde sempre, trabalhei com gestão de projetos, né, muito no âmbito do licenciamento ambiental, das condicionantes da licença ambiental. O que a Raquel vai falar tem muito a ver com isso, né, Raquel? E sempre trabalhei muito nesse tipo de projeto, óleo e gás e também portuário. E aí eu me dei conta, nessa minha trajetória, primeiro estudando a biologia, o mestrado, e depois fazendo a pós-graduação, que eu sempre gerenciei projetos, né? E sempre gerenciei projetos. E o que me chamou a atenção é que nós, pelo menos eu vou falar do ponto de vista da UFRJ, mas eu consigo ver isso também sendo refletido em outras instituições de ensino, nós não temos esse corpo de conhecimento na graduação e tampouco na pós-graduação. Em 2017, depois, né, posteriormente ao fim do meu mestrado, da minha especialização em gerenciamento de projetos, eu fui convidada pelo programa de pós-graduação em ecologia, que foi o mesmo programa em que eu fiz o meu mestrado, para ministrar a disciplina que eu sugeri que fosse exatamente essa, conceitos e ferramentas para o gerenciamento de projetos. Muito a partir do entendimento de que a gente precisava estudar isso na graduação e na pós-graduação. E assim foi, e conforme eu ia dando aula para os alunos, eu ia percebendo que eu buscava esse conhecimento na literatura. Muitas vezes eu saí da FGV, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ia direto para as livrarias grandes, né, do Rio de Janeiro, Livraria da Travessa, Saraiva e tudo mais, e não consegui encontrar uma obra que me auxiliasse na minha docência para que eu mostrasse para os alunos como era importante a gente aplicar a gestão de projetos, a gestão ambiental, a gestão socioambiental. E de tanto procurar, um dia clicou e eu falei, poxa, eu vou escrever esse livro, eu não consigo achar, então está aí uma oportunidade para escrever o que eu preciso ler, né? E assim surgiu esse livro. Então, esse livro ele se justifica a partir de um entendimento de uma profissional como eu e como os outros colegas que estão aqui nos assistindo da área socioambiental, que não achava na literatura um livro que conseguisse conectar esses dois mundos, né? Como eu costumo dizer, na própria livraria, a parte ambiental fica numa prateleira e a parte toda de gestão, administração, fica em outra prateleira completamente diferente. Hoje, se você entra nessa mesma livraria que eu frequentava, você vai encontrar o nosso livro lá. E agora você vê os dois assuntos no mesmo livro, então no mesmo local. Isso é uma satisfação muito grande para mim e para os colegas que escreveram essa obra. Então, essencialmente, ela é uma obra de gestores socioambientais como a gente, eu, Raquel, Sandra, Fabi, para gestores ambientais como vocês. A minha amiga Carla Perrone acabou de entrar aqui, estudou comigo na graduação, uma profissional que também atua nesse mercado. Então, é para a Carla e para os outros colegas que nos assistem também. Bom, junto comigo organizou esse livro também o Herbert, o Patrick e o Felipe. No capítulo 4, eles falam da experiência deles, eu trabalhei com eles nessa experiência, que é uma experiência de um empreendimento portuário de grande porte, e como a gente fez o programa básico ambiental desse empreendimento. Então, eles estão comigo na organização, eles também são autores, como eu sou, e eles são autores do capítulo 4. Mas não só eu, Raquel, Sandra, tem um time estelar, né, Raquel? De 34 profissionais no total, com vasta experiência. Então, a gente tem profissionais do ICMBio Pará, Carajás, onde eu presto consultoria. A gente tem profissionais do Instituto, que na época eram do Instituto Estadual do Ambiente, e eram da Superintendência do Piabanha,
né, atendiam a região ali de Petrópolis. Nós temos profissionais de Espírito Santo, como são os 3 meninos trabalhando em empreendimento portuário de grande porte. Nós temos o time da Raquel, da Sandra, da Fabi, que atuam lá no norte do Rio de Janeiro e também nos municípios costeiros da região dos Lagos, e elas atuam num projeto muito legal que já tem longa data, que é o projeto NEA-ABC, o Núcleo de Educação Ambiental da Bacia de Campos, que a Raquel vai falar em mais detalhes daqui a pouco. Então, a gente tem uma constelação de craques, né, da gestão de projetos e com foco na nossa área, que é a gestão socioambiental. Um diferencial do nosso livro é que a gente propôs um livro bastante mão na massa, né, o famoso hands-on. E logo na página 4 a gente faz esse desafio a vocês e a gente pede assim, coloca no papel o que está na sua cabeça agora, o que você entende que é conceito de gestão de projetos, o que é o conceito de projeto. E o desafio que a gente faz a vocês é que ao final da obra, quando você chegar na última página do livro, você vai voltar lá naquela primeira página e você vai falar, caramba, uau, que salto que eu dei de qualidade aqui, que salto que eu dei de entendimento sobre esse assunto. Então, essa é a nossa proposta para vocês. A gente traz conceito, a gente traz ferramenta, e a gente sempre deixa um espaço em branco para você, diante da sua necessidade, do projeto que você tem em mãos, de você tentar fazer aquela transposição para a sua realidade. E fora isso, como eu comentei, é um livro que traz, o nome já diz, né? Conceitos, ferramentas e casos de sucesso, ou seja, nós trazemos casos, como que a Raquel vai falar agora para a gente, casos de sucesso, para que vocês consigam, a partir da nossa experiência, entender o que dá certo, o que não dá certo, qual o melhor caminho. A gente faz aqui um caminho das pedras diante dessa vasta experiência do nosso time, né? A gente tem uma passagem do livro que chama assim, a vida real é o nome da passagem, né? Vida real. E aí lá a gente traz alguns casos para vocês ficarem ligados. A gente, desde o dia 21, a gente vem fazendo vários eventos de lançamento do livro. Alguns deles foram presenciais, então só ficou as fotos, né, Raquel? Só ficaram as fotos. E quem foi lá prestigiar aproveitou, mas a gente também tem alguns eventos que são gravados, então podcast e o lançamento online que a gente fez no dia 21 estão gravados e vocês podem acessar. Eu deixo aqui o QR Code na tela para você apontar no seu celular e poder acessar e ver essa gravação. E todas estão no meu canal do YouTube, inclusive a websérie está no meu canal do YouTube, que é o Jamile Marques Consultoria. Os episódios anteriores estão lá, você pode conferir também, tá? Não deixa de assistir a websérie. A gente está, nesse momento, no dia 4 de maio. No dia 4 de maio, a gente vai falar sobre o episódio 6, que a Raquel veio aqui contar para a gente. A gente ainda tem mais 3 episódios na frente. Nós temos o 7, o 8 e a gente vai fazer o 4 ainda. A gente ainda tem o 4 para acontecer. Então, não deixe de se inscrever. De novo, aponta seu celular aí para a tela e se inscreve no próximo episódio da nossa websérie, que vai contar, Raquel, o caso do projeto Bom Uso da Água, que é como uma aluna que estudou comigo nessa disciplina que eu ministro para a UFRJ, na época ela era da SUPIB, lá do INEA, da Superintendência do INEA, como é que a Camila, essa minha aluna, depois de estudar comigo, levou o conhecimento lá para Petrópolis e, diante do time dela, do superintendente dela, ela compartilhou todo esse conhecimento e eles conseguiram aplicar num projeto de saneamento. E eles conseguiram fazer o saneamento da região do Bonfim. Lá em Petrópolis é uma região super estratégica, produtora de água. Então, assim, de novo, é um outro caso de sucesso que a gente conta no nosso livro. Bom, o livro está disponível em várias plataformas. Você pode ter o livro assim físico, como é o meu. Eu ainda sou do time do papel e da caneta, eu gosto de rabiscar. Mas, se você quiser também o online, no Kindle, também tem a versão digital. Então, fiquem à vontade para adquirir em qualquer plataforma do seu desejo. E antes de passar a bola para a Raquel, eu vou já ajeitar também o terreno para a Raquel brilhar, que é o seguinte. O André Barcauí, ele foi e continua sendo, na época ele foi o meu coordenador do MBA de gerenciamento de projetos da FGV, ele continua sendo. E o Barcauí, ele é assim, uma sumidade, né? Ele é um cara muito experimentado, é professor, é coach, é autor. E aí eu convidei o Barcauí para fazer o prefácio da nossa obra. E o Barcauí acabou confirmando a minha tese, Raquel. E Sandra, legal, Sandra chegou. Barcauí confirmou a minha tese e ele disse assim, depois de ler o nosso livro, ele falou assim, se é patente
que havia um gap na literatura a respeito de projetos socioambientais, torna-se irrefutável também que foi devidamente preenchido com louvor e maestria por essa obra. Então, de fato, ele percebeu, né, como eu, que havia um gap e concluiu que o nosso trabalho conseguiu atender essa demanda. E eu, particularmente, acredito, enquanto professora, enquanto profissional dessa área e especialista em gerenciamento de projetos e ecologia, que a gestão profissional de projetos ela deve sim servir para que a gente mantenha todas as formas de vida na Terra. E quando eu falo profissional, vai aí uma grande diferença, né? Eu não preciso me estender muito, a gente sabe muito bem a diferença de algo que é amador para algo que é profissional. E o que a gente está propondo nesse livro é que você seja um gestor profissional, que você não seja um gestor amador. E daí vai uma grande diferença. Para que você proteja todas as formas de vida na Terra, que é o que importa, né, Raquel? Todas as formas de vida na Terra importam, a gente não pode deixar nenhuma para trás. Dito isso, pessoal, as minhas redes sociais estão aí, eu já vou passar a palavra para a Raquel, então siga no Instagram, no Facebook, faça conexão no LinkedIn, assista todo o conteúdo da websérie, os demais conteúdos que eu possuo lá no meu canal do YouTube, deixo ainda meu WhatsApp, meu e-mail, meu site para quem quiser fazer o contato. Eu tenho alguns treinamentos disponibilizados que vão até o final do ano nessa temática da gestão de projetos. A Lilian vai colocar o link para vocês. E eu convido agora a Raquel para brilhar no nosso palco digital. Raquel, fique à vontade, a palavra está contigo, Raquel. Olá, muito obrigada, Jamile. Boa noite a todas e todos e todes. Hoje eu vim aqui representar, né, a Associação Raízes, vim representar a Sandra Miscali e a Fabiana Reis, na autoria, né, desse capítulo que é tão importante e que está muito vinculado com o capítulo anterior, né, que vai falar um pouco também, começa explicando, né, a Associação Raízes, que é uma associação de base comunitária, que tem mais de 10 anos, né, de atuação, e como que foi importante, né, pegando algumas palavras da Jamile também ao longo desse processo, né, de consolidação da instituição e do projeto, né, ABC, e dos demais projetos também que a associação, né, ela implementa, como que foi e é importante essa questão do profissionalismo, como que esse profissionalismo, né, se deu através, né, do projeto, né, ABC e através da Associação Raízes, quando ao longo desse percurso de mais de 10 anos, foram implementados, né, um sistema de monitoramento e avaliação. Então, a partir daí, a gente está falando de um projeto que ele tem a participação, né, como base. Então, assim, a Associação Raízes, ela nasce participativa e ela nasce do projeto na EABC também. Então, ela está extremamente vinculada com a política, né, do licenciamento ambiental conduzido pelo IBAMA, e a Associação Raízes, na ocasião, a ação dela antecedeu, inclusive, né, uma normativa dentro da nota técnica do IBAMA que define, né, as linhas de pesquisa, as linhas de atuação dos PEAs. A Associação Raízes, ela, né, inaugurou a linha A, que era de organização, que ainda persiste, né, de organização comunitária. Então, quando a gente fala de organização comunitária, e assim, não me apresentei, né, Jamile, eu sou cientista social de formação, mas meu mestrado é na área de práticas de desenvolvimento sustentável, eu fiz especialização em educação ambiental e gestão ambiental, e quando eu fui, né, trabalhar juntamente com a Sandra na Associação Raízes, a gente viu esse grande desafio de como que a gente pode estruturar um projeto que é completamente, né, de base comunitária, sem que a gente ingesse, né, com as ferramentas e as possibilidades, né, que a gestão de projetos traz para a gente. Então, antes disso, da minha trajetória, eu trabalhei com o sistema de gestão integrado, a gente trabalhou com as ISOs. Então, a gente sabe também, né, por mais que a gente esteja vinculado com o licenciamento, que a gente tem requisitos legais e outros requisitos que a gente precisa dar conta. E esses requisitos legais e outros requisitos são as legislações, são as políticas públicas que, né, nesse caso, né, embasam a questão ambiental, que é completamente complexa, que é completamente desafiadora no nosso país e desafiadora também, né, pelo perfil dos profissionais que vão ali manter a base da associação, que é você, né, aprender com as pluralidades, aprender com as diferenças. Então, já considerando um cenário e recapitulando também as palavras da Sandra,
é a base da Associação Raízes, né? Eu vou falar isso várias vezes, porque isso é um confronto que eu já tive nas minhas práticas profissionais antes, de você querer executar um projeto mediante o seu comprometimento com o órgão ambiental, mediante o seu comprometimento com a empresa, né? E esses comprometimentos são via convênio ou via contratos, né? Que precisam ser cumpridos, mas de saber também que quando você trabalha com projeto de base comunitária, os seus indicadores, né? Todo o seu monitoramento, todos os seus objetivos, né? Porque a Associação Raízes, como a Sandra explicou, né? A estrutura do projeto está vinculado com o marco lógico, então todas as ações de mensuração dos indicadores, eles estão, né, voltados e vinculados, né, para objetivos, né, por objetivos do projeto. Então, baseado nisso, a gente foi vendo o seguinte, a gente precisa, né, já que a nossa base é comunitária e a gente trabalha, né, com as políticas de educação ambiental pautadas em Paulo Freire, como que a gente vai fazer isso dar certo? Com o apoio da comunidade, sabendo que nós não somos, né, donos das pessoas. Então, como que a gente vai trabalhar com essa questão de mobilização? Como que a gente vai trabalhar, né, com essa questão que existe a questão de rotatividade também dos participantes? Isso eu estou falando, né, de 2014 para cá. Então, como que a gente vai consolidar os grupos? Então, a partir daí, dessa complexidade, né, do projeto e de saber que você tem que atender um cronograma e que esse cronograma, né, que é os planos de trabalho, ainda se tornam mais complexos porque eu tenho um projeto, mas eu tenho 13 realidades distintas. Então, mediante esse cenário, volto, né, no que a Sandra apresentou na websérie da semana passada, como que é importante o diagnóstico participativo. Ou seja, se eu quero criar indicadores para quê? Mensuro o quê? Eu preciso conhecer muito bem a realidade. Então, eu preciso, né, criar objetivos e que eu consiga dar conta. Algumas vezes as empresas, né, antes da minha experiência com o terceiro setor, eu ficava, né, quando eu ia fazer a parte de auditoria, eu vincular, né, saber que tem lá na ISO a parte de monitoramento, eu via que as pessoas que trabalhavam muitas vezes ficavam meio constrangidas, ficavam um pouco nervosas, achando até que o consultor estava ali, né, para alterar toda a lógica de trabalho dele. Mas acho que a chave para você ter um projeto, né, uma gestão de projeto eficaz, eficiente, efetiva, assim também como são, né, algumas das importâncias, né, dos indicadores, é que as pessoas entendam o que elas estão fazendo, é que elas saibam o que elas estão fazendo. Então, a associação ela traz isso de duas formas. Primeiro, como foi construído os planos, né, de trabalho com as comunidades, eles sabiam que eles precisavam fazer. Então, a gente tem, né, a parte tática, né, toda da parte de estruturação, né, do campo, que é extremamente importante para os resultados do projeto, né, fluírem. Então, a partir do terceiro para o quarto ciclo do projeto NEBC, a gente vai vendo, né, que a partir do sistema de monitoramento e avaliação implementado do segundo para o terceiro ciclo, e aí quem comprar o livro vai poder, né, entender um pouquinho mais sobre a nossa linha do tempo, como que a associação ela foi se estruturando, vocês vão perceber a importância de você medir, da importância de você, né, monitorar bem os objetivos, né, as atividades, e você avaliar os resultados. E isso a gente faz através de indicadores. Então, só mesmo para a gente sintetizar, que a Associação Raízes, ela executa o projeto NEBC, que iniciou-se, né, toda a sua trajetória vinculado um projeto do licenciamento ambiental conduzido pelo IBAMA, que tem objetivos e metas que são, ao meu modo de ver hoje, assim, extremamente ousados, porque eles trabalham com políticas públicas intangíveis, muitas vezes. Não é como você está no sistema de gestão, quando você tem um indicador, né, da sua empresa, a taxa de rotatividade diminuiu, como é que você vê isso? Fez mais capacitação, treinamento? O que vocês fizeram para isso? Então, a gente está falando, né, de propostas de incidência de políticas públicas, do entendimento de como se faz propostas de incidência de políticas públicas, vinculados, né, ao escopo, vinculado ao que os projetos, né, locais de cada núcleo de educação ambiental que a gente tem em 13 municípios da Bacia de Campos. Então, só mesmo para a gente compreender, né, que esse capítulo ele vai falar da questão, né, dos indicadores no monitoramento e na avaliação do projeto de educação ambiental, então, PAUTU, que é essa experiência do NEBC, e é uma experiência exitosa, ao meu ver,
a partir do momento que a gente pega todas as teorias, né, do marco lógico, quando a gente também adapta depois os indicadores, né, para a parte do modelo lógico, para que a gente possa mensurar resultados. Então, a gente não vai ter só indicadores de processo, a gente está caminhando para que tenha também, né, indicadores de resultado. Como que a gente mensura isso? Então, uma das coisas que mais me motiva, né, a conhecer a Associação Raízes é que, de fato, ela consegue trabalhar com a teoria e com a prática. Então, você pode pegar todas as teorias, e aí, quando a gente está falando disso, eu falei um pouco da importância do campo, né, desses profissionais que estão no campo, na estrutura, né, do assistente de mobilização e logística e do educador social, juntamente com os comunitários, porque os comunitários eles são protagonistas também desse plano de trabalho. Então, foram eles que criaram e eles que executam, né? Então, assim, como que é importante a gente também, né, mensurar isso. E a partir daí, não podemos nos esquecer que a gente está falando de um projeto que tem mais de 10 anos de existência. Então, a partir justamente, né, do monitoramento e avaliação da criação de indicadores, que a gente pode fazer o quê? A avaliação, a gente pode fazer uma análise crítica de acordo, né, de quais ações que a gente pode ou não, né, melhorar, fazer de outra forma, conversar com os comunitários, verificar as possibilidades para que a gente execute o objetivo que está, né, ratificado juntamente, né, com o órgão ambiental e também com a empresa, né, Petrobras, na ocasião do projeto NEBC. Então, a partir daí, a gente não pode esquecer que a gente está vinculado com políticas públicas, então a gente tem que estar junto. Então, peraí, se eu estou trabalhando, né, com a política de educação ambiental, se eu estou trabalhando com outros requisitos, né, que estão vinculados à nota técnica, então como que a gente vai criar isso? Então, entra todo, né, um esforço, né, intelectual e de gestão da própria instituição, que vai pensar estratégias, mas essas estratégias nunca foram, né, no tempo que eu estive na associação, de cima para baixo. Então, assim que está, quando a gente vai, né, falar assim, o que é a alta direção? A alta direção da Associação Raízes é a base comunitária. Então, ela já mostra, né, uma dificuldade se você saiu assim muito, né, muito, como que eu posso te dizer? Muito vinculados ao que a alta direção tem que fazer, eu tenho aqui o escopo, né, da ISO, eu tenho aqui o escopo da gestão de projetos. Quando você se depara com essa realidade, você precisa, né, repensar, você precisa recriar estratégias para que, de fato, ele não se perca em essência. Então, né, pensando nisso, eu vou falar um pouquinho, né, o capítulo, ele vai abordar sobre o que são indicadores, utiliza-se, né, o modelo, né, do marco lógico para explicar, ele reforça a importância do diagnóstico, ele reforça, né, dentro do escopo de projetos de política pública, qual que é a importância do planejamento, da execução, do monitoramento e avaliação e a finalização. O projeto na EBC está no seu 4º ciclo, espero que tenham vários, né, já que ele é uma medida de mitigação que está sempre, né, sendo renovado, até porque a gente volta, né, no que a Jamile falou inicialmente da importância, o profissionalismo que se tem na execução do projeto, porque você tem dados, você consegue mostrar através de indicadores que ele é efetivo, eficaz e eficiente. E claro, e não por isso, quando a gente fala de êxito, a gente não fala que não existam problemas, mas quando você monitora as atividades, você avalia os resultados, você consegue mitigar, você consegue criar estratégias para reduzir, né, os eventuais problemas que podem fugir, né, do seu planejamento. Então, só mesmo para que a gente entenda, né, que a gente vai falar um pouco sobre a classificação dos indicadores, a natureza dele, quais são as áreas temáticas, complexidade, objetividade, isso no campo macro. Então, a gente vai contextualizar com a política pública de educação ambiental, com o que se tem, né, de base teórica, que você pode pegar essa teoria e aplicar de acordo com a sua realidade, e a partir daí você vai, né, compreendendo, né, também que os indicadores, eles têm, né, eles são eficientes a partir do momento que você se adequa à sua realidade. Então, a partir daí, ele é muito importante, né, para que a gente possa também criar mais, não só credibilidade com o órgão ambiental, que não é essa também a preocupação da Associação Raízes, mas um comprometimento com o comunitário. A partir do momento que eles entendem os indicadores, que eles participam, até porque uma parte do projeto, né,
Existem os bolsistas, que também fazem análises de outros indicadores de políticas públicas para dar subsídio, para melhorar numa proposta, né, de elaboração de projeto de lei, por exemplo. Eles conseguem ver a necessidade, a importância. Então, a gente trabalha dentro da educação não formal de uma forma que a gente está sempre o quê? Ampliando um conhecimento. Então, é a gestão de projetos, que às vezes a gente pode falar, eles sabem o que é gestão de projetos? Talvez, se você perguntar dentro de uma lógica, né, do project, enfim, eles não vão conseguir responder. Uns sim, outros não, mas eles sabem o que é. Então, quando a gente está falando de projetos de base comunitária também, é muito importante que a gente, né, valorize e compreenda que, às vezes, a gente fala da mesma coisa, só que conceitos e conhecimentos, né? A linguagem e a narrativa é diferente, que vai muito de acordo com o perfil, né, profissional. Então, a partir daí, a gente traz, né, que a metodologia utilizada, ela vai seguir também, né? Foi adaptada. A partir da gente trabalha com marco lógico, mas a gente utilizou também de ferramentas do modelo lógico, quando a gente vai trabalhar com a questão de insumos, né, indicadores de processo, indicadores de produtos, de resultado, de impacto. E aí, como que fica um pouco complicado? Como é que você vai medir o impacto de uma política pública que um determinado grupo fez ou não? Então, por isso que é importante você criar, no capítulo que antecede essa apresentação, explica, né, sobre o processo de monitoramento e avaliação da associação e mostra como que ela faz, né, com os relatórios, o QMI. Então, mensalmente é alimentado, né, existe um sistema que você vai conseguir mensurar isso. Então, assim, como que o indicador ambiental, ele fortalece também a política pública. A partir do momento que a associação raiz, você pode, né, pedir, entrar em contato, entrar no site também, você pode verificar que ele tem subsídio, ele tem elementos que a gente não está perdido, né, na próprio escopo do projeto. Então, você consegue ver dados, você consegue ver, inclusive, pesquisas de base comunitária. Então, assim, eu trabalho na perspectiva do indicador enquanto gestora, mas os comunitários também entendem os outros indicadores, né, vinculados às políticas públicas para elaborar isso. Então, é muito uma sinergia que existe, né, dentro do projeto. Então, como a gente trabalha com controle social, é importante, reforço, né, que a gente tem que ter um bom, né, planejamento de diagnóstico. A partir daí, os objetivos foram mapeados de acordo com o que o projeto tem, né, a oferecer para a comunidade, junto com a comunidade, e ele está vinculado também com outros indicadores de monitoramento e avaliação que o IBAMA, né, e demais instituições têm trabalhado. Então, assim, a gente não está falando de coisas distintas, a gente está falando, inclusive, que o modelo de sistema e monitoramento, os indicadores que a Associação Raízes utiliza nesse projeto, elas também estão vinculadas com os indicadores dos objetivos do milênio. Então, assim, é só mesmo para a gente entender a amplitude, que às vezes a gente não está olhando só para a base, a gente está criando possibilidades de políticas que estão vinculadas com outros ODS também. Então, e isso a gente faz nessa construção toda, ela foi elaborada pensando nos objetivos do próprio projeto, junto com a comunidade. Isso não é simples, né? Quem eu falo, estou sendo repetitiva, porque dentro da minha prática de trabalho, eu não conseguia, no início, né, entender quanto difícil é, de fato, você criar um projeto, você implementar um projeto em que eu posso chegar lá e falar assim, não, a gente tem que fazer essa reunião. Entre eu querer, enquanto profissional, né, gestora, que presta conta, e a comunidade não querer, é um abismo. E é a partir do momento, né, que a gente abre brechas, que a gente tem um diálogo com as demais partes interessadas, né, seja o IBAMA, seja a empresa, né, que está vinculado o projeto na EBC, a gente ganha em qualidade, que muitas vezes não está dentro da sua linha, né, do seu cronograma, você precisa fazer várias alterações. Então, esse respeito para com a comunidade, compreendendo um tempo de um projeto, também deve ser, né, muito bem pensado. Existem outras variáveis quando você está trabalhando com a gestão de projetos com comunidade, que indicadores, né, eles podem captar, mas não a métrica em si, a medição do número exato. Então, existem muitas métricas que são qualitativas e que essas sim, né, têm um potencial de impacto, né, absurdo, como vocês podem ler, né, depois solicitar nos relatórios
da própria instituição. Então, é só mesmo para que a gente tenha ciência, né, que existem, né, dentro da dimensão, né, dos indicadores do fluxo de implementação que o projeto NEBC existe, tem a parte de insumos, de processos, de produtos, de resultados e de impactos. Então, como que isso é feito? Isso é feito de acordo também com o município. O monitoramento desses indicadores, eles são mensais, horas também semestrais, que você vai falar assim, como, houve uma incidência pública? Seria o resultado, né, para quem conhece o projeto. Mas ele é mensal, você pode até identificar ele naquele mês, mas aí você vai fazer uma avaliação dele, né, com uma sistemática maior. Então, isso que é importante. Importante na gestão de um projeto, e que eu respeito muito, né, que eu vi isso no EBC acontecer, é o respeito que se tem também entre o tempo, entre a execução daquele objetivo e a métrica também que é apresentada para a empresa, né? Então, estava sempre muita sinergia. Então, só mesmo para que a gente possa compreender, é que como o projeto NEBC, ele trabalha com organização comunitária para incidir em políticas públicas, então, quais políticas públicas, né, que eu estou falando? Eu estou falando de políticas públicas de saúde, eu estou falando de políticas públicas de saneamento básico, eu estou falando de diversas, né, concepções. Então, como que a gente vai saber se as pessoas estão participando ou não? Se elas estão sendo, né, se os objetivos estão sendo cumpridos? Então, foi utilizado também a teoria, né, da Einstein, que fala sobre a escada, né, cidadã, e aí a gente pôde, através da métrica, através de indicadores, né, criados pela gestão da associação, verificar que durante o primeiro e segundo ciclo, que a gente estava trabalhando com capacitação dessas comunidades, elas conseguiram, de fato, apresentar propostas. Só que, ao apresentar propostas por poder público, você pode apresentar. Se ela vai ser executada ou não, aí você precisa de ter um monitoramento maior, você precisa fazer uma incidência maior. Então, assim, dentro desse capítulo, a gente mostra como que foi criado, né, os indicadores dentro do projeto NEBC, seguindo, né, o objetivo geral dele. Então, assim, o número de propostas apresentadas, aprovadas e apresentadas, depois o número de apresentadas e executadas. Então, isso tudo vai dando qualidade ao projeto, isso tudo vai dando também confiança para os comunitários de ver que o trabalho deles, né, estão sempre evoluindo. Então, como que eu posso resumir? Vocês vão olhar lá no capítulo do livro, vai ter o que é um indicador, né, quais são as tipologias, mostra um pouco, né, dessa sinergia que se tem também com outras associações de educação ambiental de indicadores. Mas, assim, o mais importante vamos mensurar o quê? Não precisa criar, né, vozes da nossa cabeça, indicadores para ficar bonito para quem vê. Mas, assim, o mais importante do indicador é você criar métricas, você criar mensurações tangíveis à realidade. Então, eu acho que eu já me estendi muito, mas, assim, está muito bacana, porque tem uma parte que mostra, né, todos os municípios, a tabela de incidência, mostra na prática como é que faz, né, bem essa métrica, pensando em todos os elementos, né, vinculados ao projeto. Então, assim, para finalizar, o mais legal se vocês puderem entrar no site da associação, lá tem um projeto do quarto ciclo, por exemplo, na parte de transparência deve ter os demais também. Se vocês entendem, né, a lógica dos objetivos do projeto, fica muito mais fácil da gente entender a criação desses indicadores à luz da política de educação ambiental, à luz de todas essas outras, né, normas também que abarcam esse tema. Se tiver alguma pergunta mais específica, não sei, me desculpa como que eu estou de tempo. Também. Não, tá ótima, Raquel, tá ótima de tempo. Até se Sandra quiser complementar alguma coisa, que ela está aqui com a gente, Sandra, fica à vontade, se você quiser complementar, a Raquel fala super bem, mas caso aí você tenha algum insight, pode ficar à vontade também, tá? Ô, Raquel, deixa eu mostrar uma imagem que a gente tem no livro, que resume bem o que você falou. Eu vou mostrar para elas aqui, ó, ver se vocês estão conseguindo ver uma arte. Ver se já aparece para vocês uma arte. Apareceu aí? Sim. Apareceu? Legal. Isso é bem o que a Raquel está falando aqui, pessoal. Raquel, se você quiser explanar melhor. Sim. Você consegue ver aqui, ó, o controle social, né? Aqui é um dashboard, né? Uma expressão muito comum. É um dashboard, é um painel justamente que traz visualmente esses indicadores que a Raquel está comentando. E aqui a gente pode ver, né, Raquel? Controle social, aí você vê lá, audiência pública, comitê, aqui é comitê de bacia, comitê de classe, né, Raquel? Conselho.
Então, uma das questões, né, primordiais do projeto, quando a gente olha isso daí, a gente entende, né, muito bem o que foi a terceira fase. Por exemplo, a gente tinha meta de ter cadeiras, né, em conselhos gestores de políticas públicas vinculados, né, não diretamente à bandeira de luta de cada município, mas aí você ia entendendo os desejos e anseios da comunidade de atuar em outras frentes. Então, inicialmente, era uma meta, né, que a gestão do projeto tinha de ter cadeiras. Depois, como foi aumentando, né, as capacitações, né, tanto por vias de seminários, grupos de estudos, né, grupos de trabalho, tem todas as metodologias educativas, né, que a associação trabalha, os próprios comunitários foram fazendo avaliações, ou seja, se a gente faz, né, análise crítica, né, para tomar as decisões do nosso trabalho, a gente chega à conclusão também que os comunitários, alguns, tá, gente? Assim, não estou falando de forma generalista, mas quem entende um pouco mais do projeto NEBC, está tudo no livro, ou pode também se debruçar com os materiais disponibilizados no site. Vocês vão entender que hoje a gente ganha em qualidade nas cadeiras de controle social, por exemplo. Então, assim, a partir do momento que você tem um empoderamento político, né, e educativo de como funciona uma Câmara de Vereadores, como funciona um orçamento público, como funciona o Comitê de Bacias, como que está vinculado a questão dos planos de saneamento básico, por exemplo, né? Então, a gente vai ganhando qualidade. Então, assim, é interessante a gente mostrar isso, o perfil GGL são os integrantes, né, do grupo gestor local, que são esses comunitários que movem, né, a associação, juntamente, né, com toda a capacitação dos assistentes de mobilização e logística, dos educadores sociais, e, né, a gestão sempre fica lá atrás, mas a gestão também é que puxa, né, que vai vendo, fazendo as análises críticas também à luz da gestão de projetos. Então, é só mesmo porque a gente está falando da mesma coisa, de análise crítica, mas em diferentes perspectivas, mas, assim, é que o indicador, ela dá essa base para a gente. Então, quando a gente chega e mostra isso, olha que no início, você tinha poucas formações. A partir do momento que foi aumentando as formações, a gente foi ganhando em qualidade. Como que eu sei disso? Porque foram criados indicadores. Então, em um determinado momento, a gente para, né, respira, né, beleza, vamos fazer uma avaliação disso. Então, assim, o grupo, olha, a gente não vai mais participar desse comitê, desse conselho, porque não tem mais, né, não é que não tem interesse para a gente, é porque a gente quer, de fato, focar nessa política pública que é mais prioritária para a nossa localidade, para o nosso município. Então, assim, dentro dessa conjuntura do projeto, dentro desses dados, o número de oficinas que foram realizadas, número de incidências políticas, eventos que foram criados, e aí vocês podem ver também que tiveram interesse o projeto político-pedagógico da associação, que mostra isso também. No capítulo do livro da associação, né, comemorando os 10 anos, vocês entendem muito bem como que é essa parte, né, dos projetos, da educação, né, como que é feita a educação política dentro da Associação Raízes. Então, vocês vão vendo que hoje, se eu tenho qualidade para apresentar esses dados, é porque existe um sistema de monitoramento e avaliação. Então, existem indicadores que a gente consegue mensurar, consegue avaliar e consegue, né, trilhar novos caminhos. Então, assim, eu acho que é isso, além da estética, né, que está muito bem elaborado, é isso que a gente tem, né, a mostrar, o crescimento, ou até mesmo assim, ó, por aqui a gente fez, os comunitários perceberam que não era isso. Então, assim, não adianta a gente ter 10 cadeiras no conselho se a gente não está dando conta de 10. Então, vamos ficar com uma, mas essa uma, em uma que ficar, a gente vai ter o resultado. Então, assim, é dentro dessa lógica, né, que a Associação Raízes trabalha. A gente está falando do projeto, né, EBC, mas ela já implementa sistemas de monitoramento e avaliação em todo o projeto que ela assume como compromisso. Então, assim, a criação de indicadores é sempre vinculado com a política pública, sempre vinculado com uma transformação. Então, assim, é um dos diferenciais, né, da Associação Raízes. Legal, Raquel. Bom, as meninas estão tímidas, viu, meninas? Mandem perguntas para a Raquel. Como a gente está num grupo pequeno aqui, se vocês também quiserem abrir o microfone e falar um pouco, conversar um pouco com a Raquel, fiquem à vontade também. Raquel, enquanto as meninas se animam aí de fazer uma pergunta no microfone, escrita elas não mandaram, não. Mas, enquanto isso, eu vou aqui te perguntando algumas coisas, tá bom? Para a gente já caminhar para o encerramento. Raquel, como é que você vê, diante da sua experiência, como é que você enxerga que o livro, né? Você conhece bem o livro, como é que você enxerga que o livro pode contribuir, por exemplo, para a Catiúcia, que trabalhou comigo no Projeto Pólen, como o tempo passa.
Catiúcia está lá fazendo um diagnóstico em Casimiro de Abreu. Ela falou aqui comigo pelo WhatsApp. Por exemplo, um profissional que faz diagnóstico socioambiental, ou a Carlinha, por exemplo, que está aqui com a gente também, que também está trabalhando com linha de transmissão, nessa parte socioambiental, no que o nosso livro pode instrumentalizar os profissionais, ou seja, no que ele pode, de fato, agregar, se é que ele pode, no que ele pode agregar para esses profissionais? Principalmente quando você trabalha com a teoria e com a prática. E sabendo que quando você trabalha com a teoria e a prática, a sua prática de trabalho, você tem uma experiência, você tem todo um background que você não deve desconsiderar em outro projeto, né? Mas você deve sim estar bem desperta para entender aquela localidade e criar, né? Ser inventivo, ser inovador. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você escolhe casos de sucesso diferenciados, é justamente para você ter mais, né, boas práticas, né, que a gente diz, para que você tenha mais conhecimento, para você também criar, para você também possibilitar, juntamente, né, se você estiver trabalhando com a comunidade, de dar voz. Então, assim, o que eu trago, né, dessa experiência, né, em especial da Associação Raízes, dos demais também participantes do livro, é o quanto é importante a gente se comprometer com a comunidade, de mostrar, né, que existem políticas públicas que estão vinculadas ao nosso trabalho, e quando a gente tem indicadores, por exemplo, a gente mostra, olha, inicialmente, pegar um exemplo bem interessante para a gente mensurar, né, a parte, o que seria um indicador de impacto, né, ou de resultado, ou de processo, mas só para a gente ver dentro da nossa lógica, né, de trabalho. Eu tenho uma comunidade em Farol de São Tomé que não tem saneamento básico na Vila dos Pescadores. Né? Isso daí é uma questão que já foi mapeado de vários aspectos, né? E aí, por exemplo, se tem um bueiro lá que está dando um entupimento, se você consegue, através, né, do poder público, que esse bueiro seja reparado para aquela melhoria ali daquela comunidade, isso já é interpretado como impacto, porque você melhorou aquela localidade ali pontualmente. Então, se você vai mensurando isso a longo prazo, por isso também que eu falo da métrica, dependendo do que você se comprometeu em escrever, isso não deveria ser um impacto, dependendo do seu espectro de leitura, mas ele foi um impacto. Então, ele trouxe um benefício para X famílias. Então, assim, a forma como a gente descreve um indicador, a forma como a gente analisa um resultado e analisa, né, o impacto dele, eu acho que ele não pode deixar passar. Então, assim, eu acho que o livro ele traz essas aberturas, ele traz assim, não é nada engessado. Se você acabou de se formar, ou então está extremamente comprometido com uma pressão, né, que hoje a gente vive disso, porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, eu acho que é muito importante, né, registrar, fazer diagnóstico é bem complexo, a realidade de Casimiro é muito complicada, né, também dos 4 distritos que lá tem, né, da ausência também de participação, a gente passa, né, e aí o bom também é que a gente dialogue com outras experiências, porque já há muitas coisas escritas, já há muitas experiências que a gente pode somar, né, com a nossa experiência e criar coisas novas, possibilitar. Então, assim, eu acho que o livro ele pode potencializar muito na elaboração, né, de redes, de oportunidades políticas, né, de tantas das pessoas que participaram, que escreveram do livro, que atuam já em projetos distintos, né, e olhar mesmo para a nossa localidade fazer diferença, né, porque um projeto, né, no que eu acredito, né, no que me motiva a trabalhar com gestão de projetos é isso, ele fazer a diferença. Legal. Sem dúvida, né, Raquel, porque tá na essência do conceito de que é projeto, né? O projeto ele é um empreendimento que vai te trazer um resultado, um produto, um serviço diferente. Né? Conceitualmente, você não faz um projeto para entregar algo que já existe, você sempre entrega algo inovador. Isso está na definição do conceito do que é projeto. Então, você vai lá desprender, né, toda uma energia, todo um recurso, e ele precisa, de fato, entregar algo diferente. E aí, Raquel, quando a gente fala e a gente propõe no livro de trazer um time como a gente trouxe para falar de gestão profissional, é justamente para evitar que a gente caia em algumas falhas, né? Então, quando a gente sabe direitinho a diferença entre impacto, objetivo, atividade, resultado, quando a gente sabe, a gente tem assim um cinto de ferramenta vasto de ferramentas, onde a gente pode, dependendo da realidade, aplicar uma ferramenta ou outra, a gente se torna um profissional mais eclético e, portanto, um profissional mais desejado, mais requisitado, né? Porque eu costumo dizer para os meus alunos assim,
E a gente falou isso na semana passada com a Sandra. Não tem a melhor. Jamile, qual é melhor? Raquel, qual é melhor? Qual é a bala de prata? Não existe isso. Se você for por esse caminho, fatalmente, em algum momento vai dar errado. O que precisa acontecer é você ter um vasto leque de opções e aí você, enquanto profissional, ter a sensibilidade de, para cá eu uso esse, para lá eu uso aquele. Né? Para a gente não ficar, como eu costumo dizer para os alunos, né, tentando apertar parafuso com martelo. Não vai dar certo. Você precisa entender o conceito do martelo, o conceito do parafuso, o conceito para aplicar a ferramenta correta. E a ferramenta, eu contei num caso, tem aqui no livro também A Vida Como Ela É, a vida real, um caso de um projeto que eu atuei, onde a gente, na hora do vamos ver, né, na hora que estava todo mundo em campo, a gente sentiu falta de uma determinada equipamento. E aí isso poderia ter sido evitado lá atrás, quando se planejou o projeto, utilizando uma ferramenta, porque as ferramentas, elas ajudam a gente a sistematizar o pensamento e, portanto, a chance da gente esquecer algo que é importante acaba diminuindo, porque ela está ali ajudando a gente a organizar o pensamento, né, Raquel? Então, sim, a chance de você esquecer um perfil profissional que você tem que contratar, ou você esquecer que em determinado período do ano é chuva e não seca, ou você esquecer que, de repente, o conselho da cidade não existe mais. Enfim, você esquecer alguma coisa vai caindo à medida que você se cerca com ferramentas que te ajudam a estruturar o raciocínio. Concorda, Raquel? Concordo. E pegando a experiência até mesmo do projeto NEBC, como que isso é feito, né? Porque a gente tem um convênio, então ele já está estruturado. Então, um convênio, você não pode mudar o objetivo dele, né? Você tem que ter aditivo, é mais complexo. Mas a importância, né, que eu trago, né, para nossa reflexão dessa construção de indicadores, dessa construção, né, desse respeito também com a comunidade, pegando no que você trabalha, é que quanto mais elementos, né, dentro dessas formações que tem no exemplo do livro, você traz, olha, você pode, de fato, você sabe que a gente pode cercar pela Câmara Municipal, a gente pode cercar pelo orçamento público, pelo plano plurianual, a gente pode fazer por isso, a gente pode fazer por esses caminhos. Então, assim, essa amplitude, essa gama de possibilidades, ela não está fechada dentro do projeto, entende? Assim, a gente pode ter o resultado, a meta, né? É a meta do que a gente espera alcançar. O comunitário, ela tem essa dimensão, mas essa amplitude de saberes, né? Essas questões que também não estão vinculadas só à teoria, mas à prática, às oportunidades políticas, né? A forma como você se movimenta, conversa dentro da Câmara, isso também traz, né, dentro dessa parte da capacitação dos trabalhadores, que é extremamente importante. Então, um projeto como esse, você também precisa, assim como todos os projetos, né? E por isso que eu gosto dos elementos, né, da ISO, justamente para isso, recursos humanos, a capacitação, né, um descritivo de cargo bem elaborado, um diálogo, né, uma conversa franca, né, do que você precisa fazer e do que, de fato, você pode agregar com toda a sua criatividade, né, com a sua existência ali no projeto, ela sempre foi muito respeitada no NEBC. Isso também é muito complexo, se falar assim, só tem... isso é lindo, de fato, acontece, mas ele não é tão simples, né? Porque a gente está lidando com pessoas em todo momento dentro do projeto. Então, assim, é muito importante o planejamento, fazer o checklist, né? Elaborar todas essas questões e, de novo, monitorar as atividades são fundamentais para que a gente consiga, né, avaliá-las, né, possivelmente esses resultados. Então, dentro dessa lógica, né, que o indicador, o capítulo traz isso, né? Sempre pensando na realidade dali do que você está trabalhando. Então, não adianta criar métricas que você não vai cumprir porque é bonito para os outros, né? Tem que ser de fato, a gente não pode ser para fora, né? O que a gente não é para dentro, a mesma coisa com o indicador, a gente precisa criar ele à luz, né, da nossa possibilidade. Legal, excelente. E aí, Raquel, como você falou, né, na página 150 aqui, ó, a gente deixa o espaço para você pensar na sua realidade, que é a teoria na prática, e aí a gente deixa aqui o espaço para você, diante do que você leu, que a Raquel e o time trouxe para você, você vem aqui e pensa a sua realidade. E o nosso compromisso com você é justamente esse, que você, ao final do livro, consiga aumentar seu cinto de ferramenta, com ferramentas e conceitos, consiga ser um gestor cada vez melhor. Raquel, para fechar esse nosso bate-papo, que está muito legal, meninas, mandem perguntas ou abram o microfone e perguntem. A gente ainda tem 9 minutinhos para a Raquel e com a Sandra. Nesse contexto ESG, Raquel, eu vou aqui compartilhar uma ideia contigo para ver o que você pensa.
Eu vejo que nesse contexto ESG, onde as ações, né, meu Deus, fugiu a palavra, os acionistas, eles representam mais uma fonte de pressão nas empresas, né? A gente tinha um vetor legal, o vetor do órgão público, o vetor da regulamentação pública. Era um vetor de força onde os nossos projetos, né, ABC, Projeto Pólen, territórios, eles se estruturam a partir de uma demanda legal, de um processo administrativo que é o licenciamento ambiental. Mas vê se você concorda comigo, a partir do momento que entra mais um vetor de força nessa história, que é o viés dos fundos, ou seja, eu só invisto, os fundos só investem a partir do momento que aquelas empresas comprovam a estruturação do ESG. Os projetos se tornam cada vez mais relevantes nesse contexto. O que você acha, Raquel? Então, primeiro a gente precisa, né, fazer uma análise sobre a consolidação da ESG. Então, quando a gente está falando, né, de governança, meio ambiente, né, e da parte social, a gente já trabalhava isso nas ISOs. Tanto na ISO 16000, SA 8000, quando você for pegar a ISO 26000, isso já está lá. Então, a gente está falando de mudanças de narrativas. E como que isso impacta, né, principalmente no Brasil tão desigual como o nosso, a elaboração de projetos que vão, de fato, mitigar. Isso porque, muitas vezes, a gente está falando de ESG, mas a gente está falando que a maior parte das empresas estão vinculadas aos 17 ODS. Então, assim, os projetos já estão alinhavados, né, com qual vai ser oceano, vai ser educação, vai ser geração de trabalho e renda. Então, assim, quando a gente vai vendo isso, a gente está falando, na minha, né, humilde opinião, de quem trabalha com isso e quem está pesquisando, mas a gente não pode enxugar gelo. Então, a gente está mudando a narrativa para problemas que já são apontados nessas ISOs há muito tempo. Então, assim, a partir daí, de fato, você pode... Eu não conheci nenhuma, eu já trabalhei com implementação. A ISO, né, 26000, ela não é como a ISO 9000, a OSAS, né, e a 14000, ela não é obrigatória, então ela recai muito como uma questão de boas práticas. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê hoje duas possibilidades com relação ao ESG. A gente tem empresas que têm que fazer porque é lei, e a gente tem que torcer para que continue sendo lei, né, porque o Brasil está desfacelado na parte dos requisitos legais socioambientais. Então, a gente precisa manter isso. Então, isso... eu falo com muita segurança que é o caso do NEABC. Então, ele tem indicadores, ele tem uma base, ele tem resultados, mas ele está vinculado a requisitos legais obrigatórios, que é o licenciamento. Já a parte de responsabilidade social, que as outras empresas, né, têm, elas estão muito hoje, o governo abriu precedentes para que você tenha leis de incentivo. Então, parte de recursos da empresa, né, de imposto, está indo geralmente para a lei de incentivo, que às vezes é muito fechada. Então, você não consegue, de fato, trabalhar com um projeto muito interessante para aquela comunidade, porque a lei ali não compete, está muito vinculada para a questão de cultura e para a questão de esportes, por exemplo. Que não, eu não estou falando que elas não são importantes, mas eu estou falando como que a burocracia ela pode, de fato, né, por outro lado, estimular que se tenham projetos vinculados a isso, mas, por outro lado, a gente não consegue enxergar que aquela linha de atuação possa, de fato, refletir a comunidade, a sociedade que está ali. Então, assim, quando a gente trabalha a questão do ESG, ela é relevante, ela é importante? Muito. Entretanto, a gente precisa desse comprometimento e, principalmente, de criar as pontes, né? De criar, assim, então, como que eu vou trabalhar a questão de governança? Aí eu pego o caso da Associação Raízes, né? Ou, a partir do momento que o projeto no EBC tem uma cadeira no conselho, ele está fazendo uma governança. E essa governança é só para os participantes do projeto? Não necessariamente, estão abertos para outras partes, tanto é que eles fazem eventos públicos para chamar essas pessoas para fazerem. Então, assim, eu acho que muitas vezes o que falta nas corporações é esse comprometimento, porque é muito exaustivo, é muito trabalhoso você também ser um profissional interdisciplinar, porque até por questões pessoais mesmo, frente a uma equipe, a gente está falando de várias escalas, sabe? Eu posso olhar essa sua pergunta e tentar responder ela por várias questões que estão até vinculadas na ISO de qualidade, mas assim, a gente pode pensar e refletir, sim, é importante que os projetos sociais que sejam, independente de ser de incentivo, que seja de licenciamento, tenham métricas, tenham um sistema de monitoramento e avaliação, para você prestar contas disso para a sociedade. E muitas vezes, qual que é a questão, né? O projeto NEBC, ele tem mais de 10 anos de atuação, então você consegue ter uma cronologia. Esses projetos de incentivo são de 2 anos, podendo ser renovado para 2, me fugiu agora, não sei se é 1, se são 2, mas depois eu posso verificar isso com mais segurança.
você quebra a política pública ali. E essa interrupção, ela é danosa. Primeiro, porque você mobilizou um grupo para estar ali trabalhando. Depois você quebra isso. E aí vem outro. Então, assim, a continuidade de projetos sociais é de extrema relevância. A não ser que, se eu tenho bons indicadores, beleza, a gente alcançou a meta, a gente conseguiu, né, melhorar a saúde de São João da Barra. Beleza, vamos interromper esse projeto? Vamos criar outro? Sabe? Mas a gente está caminhando, né? Então, essa caminhada é muito importante, né? Que a gente tenha um comprometimento, né, da alta direção dessas empresas que solicitam ESG, saber também que mudou, né, a linguagem, mas a gente está falando de responsabilidade social, corporativa, a gente está falando, né, de elementos que já estão aí, né, nessa história aí há bastante tempo. Com certeza. Não é uma novidade todo o escopo, né? Mas talvez a novidade aí são interação. Os fundos, né? Pressionando também, sendo mais essa força que pressiona. E que bom que pressiona, né? Porque realmente dar recurso, incentivar uma prática que é destrutiva, né? Uma produção destrutiva, não seria bom para ninguém, né? Aquela lógica da gente privatizar o lucro e socializar o prejuízo, né? Então, que bom que os fundos também, ao meu ver, né? Mas é interessante que esses fundos, geralmente, eles estão vinculados a conselhos. Então, é muito importante também a transparência desses conselhos, a pressão que a gente também deve fazer, assim, na empresa, né? A gente também tem que fazer isso no poder público, a gente tem que fazer também nessas partes todas interessadas que estão vinculadas. E, de fato, isso é político, né? Você está trabalhando com governança. Governança é você participar de um espaço colegiado, né? Você saber que o fundo da criança e adolescente está lá e saber, olha, então, vai ser para essa comunidade? Não pode ser para essa comunidade, tem que ser para a comunidade que a minha empresa está. Então, é aquela ali. E que muitas vezes tem bilhares de projetos porque está ali naquela localidade. E aí a gente esquece de ver outras. Então, assim, é extremamente relevante, é muito importante. Entretanto, eu acho que como é uma política pública, a gente espera que tenha lá de cima, né, um sistema de monitoramento e avaliação com indicadores para mensurar quais são os próximos passos, né, de melhoria. Indicador é fundamental, né, Raquel? Porque senão a gente fica no escuro, né? Sim. Então, ter realmente bons indicadores, saber ser profissional o suficiente, como vocês são, para formular bons indicadores, faz toda a diferença para a gente entender, de fato, se o projeto está sendo bem sucedido na sua proposta, né, Raquel? Exatamente. Muito bom, Raquel, excelente. O bate-papo foi muito bom, muito produtivo. Espero que as meninas tenham gostado. A gente já está quase, né, terminando o nosso horário. Eu vou deixar aqui mais uma vez, vou compartilhar com quem está nos assistindo aqui pelo YouTube, para quem está nos assistindo aqui pelo Zoom também. Vou compartilhar mais uma vez aqui minhas redes sociais. Raquel, por favor, coloca para a gente no chat também como a gente encontra você, como a gente encontra o NEABC, as redes sociais, seu LinkedIn, coloca para a gente no chat também. E o convite nosso, então, para vocês, meninas, e quem nos ouve também pelo YouTube, é que vocês consumam o livro, entrem em contato com essa obra, porque, de fato, ela é muito rica. Eu já tenho feedback, Raquel, de diversas pessoas que já leram o livro e relatam que o livro, de fato, é bastante interessante, bastante tranquilo de ler, bastante instigante, porque, né, a gente conta vários casos, né? Tem o caso do NEABC, tem o caso lá de Espírito Santo, tem o caso de Petrópolis, então acaba sendo uma leitura muito fácil, uma leitura muito dinâmica e uma leitura de fácil conexão com o seu dia a dia. Então, eu sempre falo com meus alunos, meu compromisso aqui é quando vocês, no dia seguinte que vocês tiverem a minha primeira aula, que vocês já tenham um monte de ideias de o que vocês podem melhorar no seu trabalho na manhã seguinte, assim que acabar a aula. E assim é a proposta do nosso livro, né, Raquel? Exatamente. Faça suas considerações finais, Raquel, por favor. E eu agradeço, Jamile, a confiança, né? Agradeço muito a Sandra, né? A Fabi, a Roberta, a Fernanda, né? Que se dedicaram para a elaboração aí desse capítulo. Agradeço muito essa rede, né? Que o livro não se termina em si, né? Não. O livro é uma ferramenta que, né? Todo conhecimento ele está aí para ser, né? De fato expandido, né? De fato disseminado. Então, eu só tenho a agradecer, caso queiram, né, entrar em contato com a Associação Raízes, eu vou deixar aqui meu e-mail também, se vocês quiserem, né, alguma informação adicional com relação, né, até mesmo ao ESG, que é uma questão que eu tenho me debruçado muito, a questão de diagnósticos. Então, a gente está aí à disposição, né, de vocês para somar, para que a gente faça, de fato, né,
nosso território diferente, né? Legal. Pensar nisso. Sem dúvida, Raquel. O livro ele é um LinkedIn ambulante, né? Porque aqui tem contato de 34 profissionais extremamente capacitados, gabaritados, experimentados. Então, com certeza é uma rede, né, Raquel, que se forma e que a gente espera muito que possa ajudar todos vocês a dar bons frutos, né? Porque o Brasil precisa, né, de bons frutos, porque de fato a nossa política ambiental e tudo, né, que a gente sabe que aconteceu aí nos últimos anos não foi legal e a gente precisa virar esse jogo e ser um bom profissional ajuda a virar esse jogo, né, Raquel? Sim, eu espero fortemente, né, que a governança do ESG também, né, passe por esse despertar, né, que a gente de fato entenda também, né, da questão política, que ela é fundamental, né, para a nossa vida, né, muito, seja no mundo corporativo, do terceiro setor, enfim, né. Legal. Perfeito. Raquel, muito obrigada. Pessoal, me despeço de vocês. Raquel, muitíssimo obrigada. Foi excelente sua apresentação. Obrigada. Sandra, grande beijo. Sandra está ali. Catiúcia, Carlinha, grande beijo, meninas. A todos que nos assistem no YouTube também, grande beijo. Obrigada, meninas. Até a próxima. Até a próxima. Licença. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até mais.